Agora sim, Maestro Tim, a gente pode ou não conquistar essa Copa do Mundo de 2025 da FIFA lá nos Estados Unidos? Boa tarde, Maestro. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você, um abraço para meus amigos Matheus Carvalho, pro Danilo Dias, o Dedê. Bom ter você aqui de volta, Danilo. Obrigado. Revigorado, descansado. Um abraço pro Pedro Leite, para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Eu vejo que a possibilidade ela existe, Thiago. Eu só não coloco os brasileiros como favoritos ainda. Para mim, alguns times europeus aí, como o próprio Paris Saint-Germain, que foi derrotado pelo Botafogo, que foi um jogaço aquele dia, mas o Paris Saint-Germain é campeão da Champions League dessa temporada, para mim é um dos favoritos, assim como o Manchester City, que ainda tem que terminar essa primeira fase, o próprio Real Madrid, que não fez um grande jogo, mas tem o peso do nome do Real Madrid, e o Bayern de Munique, né? Realmente, para mim, o Flamengo ele tinha grande possibilidade de avançar às quartas de final dessa competição, se tivesse pego o Benfica, mas ontem teve a zebra, o Benfica conseguiu segurar o Bayern, que jogou com boa parte do jogo com seu time reserva, depois que colocou os titulares, pressionou, mas não conseguiu sequer empatar o jogo. Então é um confronto bem pesado que vai ter no próximo final de semana o Flamengo, mas vem jogando muito. Eu vejo que os times brasileiros nesse campeonato mundial, eles igualaram um pouco mais aquela diferença que era muito grande. Para mim, os times brasileiros estão competindo muito bem, estão tendo uma sabedoria para jogar contra os europeus reclamando, né, porque para eles é final de temporada, mas quando era no final do ano, que era final de temporada para o sul-americano, nunca ninguém reclamou. E eles ganharam vários e vários anos aí seguidos no Mundial de Clubes, quando era no final do ano, agora está reclamando que tá a questão do cansaço, né? Quando os brasileiros jogavam lá no final do ano, ninguém falava nada. Então, para mim, isso é desculpa. Eu vejo que o futebol brasileiro melhorou muito a sua qualidade. A gente sempre falava do futebol europeu, que os clubes, principalmente os gigantes europeus, são verdadeiras seleções, porque tem jogadores de seleções de várias nacionalidades diferentes, mas hoje a gente pega o futebol brasileiro, também tem. Você pega o Flamengo, tem vários jogadores de seleção, e vários jogadores selecionáveis, inclusive da nossa seleção brasileira aqui, o Gerson, o Danilo, o próprio Alexandro, o Pedro é um jogador que já esteve lá, o Bruno Henrique é um jogador também que já esteve na seleção. Você pega um Arrascaeta, que é da seleção uruguaia, né? Um Léo Ortiz, da mesma forma já foi convocado aí para a seleção brasileira. Você pega um Palmeiras, o La Plata, né? O Plata, né? O De La Penha. Então são jogadores de seleções também. Então a gente hoje De La Cruz, né? De La Cruz. De La Penha, do Cacete Planeta. Gonzalo Plata. Gonzalo Plata. Você pega o Palmeiras também da mesma forma, né, com jogadores de seleções aí. Então eu vejo que o futebol brasileiro ele conseguiu equilibrar mais essas disputas contra os europeus, né? E a gente tem que ter essa visão, eu penso assim, sabe? Porque antes a gente sempre ficava com aquela visão de ser menor, né? De ser menor que os europeus, que nossos times não teriam força, e nós estamos mostrando essa força, mostrando o equilíbrio. Ainda repito, para mim os brasileiros não são favoritos para conquistar esse Mundial, mas só já ter equilibrado mais, para mim já é um ganho que nós estamos vendo aí nesse futebol, nesse Campeonato Mundial de Clubes. 1h16, atenção trabalhador, você que está sentindo que o seu salário já não compra mais o que comprava no passado, isso é por conta dos juros altos. Se você tem financiamento de veículo, dívida de cartão de crédito, não espere o problema aumentar. Procure ajuda agora mesmo. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e vai reduzir da hora sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes e possibilidade de quitação antecipada. Entre em contato pelo telefone e negocie com o timaço da Negociar. 0800 999 0909. A Negociar. 0800 999 0909. 1h16, debate das feras, oferecimento Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. Like Imóveis, imóvel alugado, seu dinheiro garantido. Centro Pisos, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Safra Irrigação, no campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Vedacil, mangueiras e conexões de qualidade são com a Vedacil, mantendo sempre a sua máquina em movimento. E também, meus amigos, atenção, porque a Soft Laser está sempre com você. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos personalizados. Agende agora a sua avaliação de graça. 629-9371-6862. Soft Laser, realce a sua beleza. Viva a sua melhor versão. Os comentários aqui, o pessoal está participando. Regina Sério, obrigado pela audiência. Um abraço para o Luciano Pinheiro, também está ligado com a gente. Valquênio Barros, essa pequenez do Goiás vem de longe. Vídeo que aconteceu com a Napolina na década de 80. Gente, ir atrás dos seus direitos é pequenez?
ir atrás daquilo que você tem direito é pequenez, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco do Bloco do Goiás a gente fala aqui sobre essa informação do André Rodrigues, o Goiás inclusive confirmando, né, em nota oficial, que vai entrar no STJD pedindo anulação da partida do Goiás contra a equipe do Atlético, mas muita gente criticando, pelo amor de Deus, gente. É direito do Goiás, aí. O Goiás tem direito, tá na regra. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto aqui. Mas é deixando o teu like, viu? Preciso bater hoje 400 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Não perca tempo e participe sem moderação. Matheus Carvalho, fala sério. A gente tem condições verdadeiras, reais, né? De peitar o Manchester City, do Guardiola, de peitar uma Juventus de Turim, La Vecchia Signora, da Itália, né? Um multicampeão europeu, multicampeão nacional. A gente tem condição de peitar o campeão da Europa atual, Paris Saint-Germain. Enfim, você vê possibilidades do Real Madrid, esqueci do Real Madrid aqui, gente. Maior time da história do futebol mundial. Também está inserido aí na Copa do Mundo. Você vê possibilidades de Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense peitarem esse pessoal aí na reta final da competição, porque a primeira fase é a primeira fase. O que vale é oitavas de final, quartas de final, final, semifinal. Futebol brasileiro, tem ou não possibilidades reais de levantar a taça da Copa do Mundo? Fala pra mim, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde aos companheiros de trabalho, boa tarde também pra nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, essa primeira fase, ela deu um indicativo muito interessante, né? Mostrou que as nossas equipes brasileiras, elas não são zebras, né? Nenhuma delas. O Fluminense ainda tá naquela eminência, né? Se vai passar de fase ou não, vai ser um jogo muito complicado para a equipe do Fluminense. Mas passando também, chega como uma equipe muito forte. E agora, na situação de título, eu acho que na final podemos chegar. Na situação de título, vai depender muito de como será a reação das nossas equipes nessa próxima fase. Com exceção do Botafogo e Palmeiras, que será um confronto direto. Mas teremos jogos complicados, né? Como o próprio Flamengo vai pegar o Bayern. Jogo extremamente difícil, muito complicado. Mas se você ganha, meu caro, você ganha moral, né? Você ganha moral. Não é aquela zebra. O jogo que o Flamengo fez com o Chelsea, né? A virada que foi tomada, isso aí ganha moral também. Então eu vejo com totais condições de chegar na final, de lutar pelo título. Pouco me importa se os jogadores da Europa estão cansados, estão reclamando. O que importa é o título, né? E as nossas equipes brasileiras se lutarem até lá pelo título, eu estarei satisfeito. Com exceção, obviamente, do Flamengo, porque eu sou anti-Flamengo. Eu também, viu? 1h20 agora. O Flamengo eu também não tenho muita simpatia, não. 1h20, atenção, meus amigos, a gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, está no clima do arraial de ofertas. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Fantástica Center Pisos. Você está afim de mais tranquilidade para focar no que realmente importa? O crescimento do seu negócio? Deixe com a gente. A contabilidade certa para você é Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 62982360008. Primeira mão seminovos, a maneira mais fácil de encontrar o carro que você tanto precisa. São várias lojas em Goiânia e mais de 3.000 veículos com cara de zero. Condições facilitadas. Acesse primeiramãosaga.com.br. E também, meus amigos do Brasil da Nove Restaurante, o mais gostoso de Goiás. Você gosta de comida de qualidade? Na Nove Restaurante, churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Na Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Não batemos os 100 likes ainda, hein? Precisamos de 400, faça a sua parte aí. Milton Buarque, tá ligado com a gente. Ivo Navegante, Paysandu não sai da zona de rebaixamento. Sai da zona de rebaixamento e ainda briga pelo acesso, eu acredito. Tá confiante, hein, fera? Nossa senhora. Claudivino José, não tem competência para subir. Vamos, nesse momento, ficar na Série B. Tá desanimado aqui com Goiás. Ô, Claudivino, me ajuda, né, meu filho? Pelo amor de Deus, que comentário é esse, fera? Se você for esmeraldino e estiver desanimado com Goiás depois dessa campanha maravilhosa, me ajuda, filho, troca de time. Thiago Seba, o que tá enchendo os olhos também são as torcidas. Estão levando grande número de apaixonados aos estádios e dominando no barulho. Isso faz a diferença, parece que a Copa é no Brasil. E o Kleber Carmo também está participando com a gente, direto de Curitiba, dizendo aqui que o furacão está chegando. A cada dia que passa é nosso programa mais nacional, né? Muita gente lá de Belém do Pará, já temos a maior audiência em Belém do Pará, disparada. A gente passou a liberar semana passada. Estamos dominando já em Belém do Pará. Curitiba forte também, São Paulo, que coisa linda, hein, gente? Muito obrigado a todos aí que nos acompanham de outros estados, outras cidades.
e até de outros países, né? Sempre bom ter você aqui no microfone das Feras. Ele voltou para falar, cuidado, 44 mil vezes durante o programa. A gente confessa até que tava com um pouquinho de saudade. No começo não, alegria danada, a gente não tava ouvindo cuidado aqui no programa, mas de ontem para hoje deu uma saudadezinha. Um negocinho pequeno, cadiquinho só de saudade. Não foi muita saudade também não. Mas enfim, Danilo Dias, você que é um especialista em Copa do Mundo, vê tudo. A gente tem futebol para peitar os gigantes da Europa? Ah, mas o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. Meu amigo, se Botafogo e Paris Saint-Germain se enfrentarem 10 vezes, o Botafogo ganha 1, 2 empates e 7 vitórias do Paris Saint-Germain. Cuidado. Porque a força, contra a força não tem, meu amigo. Contra a força não tem resistência. Os caras são muito melhores que a gente. O Botafogo encaixou o jogo, fez um jogo perfeito. Mas mesmo assim, o Paris Saint-Germain teve muitas chances. O Real Madrid, a gente tem chance contra o Real Madrid? O Manchester City, que é um timaço comandado pelo maior treinador da história, na minha visão. A gente tem chance contra o time do Guardiola? Enfim, o que você projeta, como que você vê aí os brasileiros chegando nessa reta final, nesse mata-mata da Copa do Mundo, que tá bacana demais, tá maravilhosa. Fala comigo, craque Danilo Dias. Boa tarde, meu filho. Fala, Tiagão, boa tarde. Confesso que também estava com saudade, ó. Cuidado, Thiago. Cuidado, Tiagão. Vamos embora. Boa tarde ao Matheus Carvalho, ao Tinho, o ídolo, maestro. Muito bom, estava acompanhando vocês mesmo à distância e também não poderia deixar de acompanhar junto dos nossos amigos que nos tá aí todos os dias nos emprestando a hora de qualidade para estar aqui no debate das feras nessa frequência alta que é a 90.7 FM. Thiago, não são favoritos, mas sim é possível. Eu penso que essa frase define tudo. Na fase de pontos, na fase de grupos, mostramos que soubemos adequar a competição, mostramos que dá para competir, e agora é hora de realmente, em um jogo de mata-mata, ter aquele fator não só técnico, não só tático, mas também o nível mental entra em campo. E um dado que me chamou a atenção, né, foram os europeus sentiram uma certa dificuldade contra os times, digamos, sul-americanos, né? O Boca no primeiro jogo traz uma certa dificuldade ao próprio Benfica, o River Plate ainda está na iminência de garantir a sua vaga, assim como o próprio Fluminense. Chamou atenção, até na entrevista pré-jogo do Guardiola, ele cita os clubes brasileiros e argentinos, mas me chamou mais atenção foi a imprensa portuguesa, falar principalmente que os clubes brasileiros dão uma dimensão maior a isso, que calma, não foi aquele amasso todo que o Palmeiras deu no Futebol Clube do Porto. O Porto chegou essa noite lá na cidade nortenha de Portugal. Os adeptos foram ao aeroporto, xingaram, jogaram pedra no ônibus, polícia acionada, treinador foi demitido agora, nesse momento, pelo André Vilas-Boas, o presidente. Então, pera lá, não tô entendendo. Se o Mundial não era tão assim, o treinador que terminou a temporada nem vai começar a próxima. Mas e você precisa contextualizar. A campanha do Porto foi ridícula durante toda a temporada. Eles ficaram na terceira posição do Campeonato Nacional, foram muito mal nas competições europeias, então sim, digamos que a Copa do Mundo tenha sido apenas a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo, mas um treinador que tinha contrato até 2027 ser demitido, principalmente pelo que fez na temporada e também agravou ainda mais, digamos, no Mundial, olha, me causa uma certa surpresa. E te digo mais, fui além. O Flamengo, eles falam o argumento prioritário deles é falar que número de jogos, final de temporada, esse período eles deveriam estar de férias para apresentar agora em julho. Vamos lá, não vamos longe não. Nos últimos 365 dias, de 23 de junho de 2024 a 23 de junho desse ano, o Flamengo realizou 77 jogos. Está no primeiro lugar de todos os clubes que estão jogando o Mundial de Clubes. O Bayern de Munique, o seu próximo adversário, realizou 54 jogos no mesmo período, tá? Em 365 dias. São 23 jogos a mais que o Flamengo realizou, então não vamos por aí. Mas vamos lá, Botafogo realizou 73 jogos, o Fluminense 72 e o Palmeiras 70. São os times brasileiros que deveriam estar reclamando, não? E não sim os europeus de falarem que está com uma carga de jogos grande. O primeiro europeu que vem no maior número de jogos é o Real Madrid com 64 jogos, maestro. Ou seja, em termos quantitativos, em termos de desgaste, digamos, nos últimos 365 dias, quem deveria estar aqui com algum apontamento ou não, seríamos nós, os brasileiros, e pelo contrário, estamos desfrutando dessa competição, estamos mostrando que temos poderio para competir. Agora, se vai ser campeão, ainda tem uma longa estrada pela frente. Mega promoção da Bater Shop com a bateria Sedeco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia.
bateria. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. 1h27, debate das eras, oferecimento na Vesa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação agora pelo 629-9405-9139. E também Hiperboreira. Hortifruti saudável de verdade é com o timaço do Grupo Moreira. Aqui tem controle de qualidade toda a temporada. Muito bem, 1h27. Mas até assim, o choro é livre, deixa os europeus chorarem. A gente participou de vários mundiais aí no final da nossa temporada aqui. Eu lembro do Botafogo ano passado principalmente, que foi um time que chegou em cima da hora lá para realizar seu jogo, depois de ter sido campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não teve tempo nenhum para descansar, final da nossa temporada aqui, e já foi pro jogo e acabou sendo eliminado. Agora, né, até nesse recorte do Danilo, mostra aí durante um ano, né, o número de jogos nos nossos clubes, só que a diferença nossa para eles lá, né, Danilo, é que nesse intervalo de um ano nós tivemos as férias de dezembro para janeiro. Eles não, né? Por isso que eles estão reclamando, porque eles vêm num ano seguido, né? Porque agora que eles entrariam de férias, são nesse momento que eles entrariam de férias. Então, por exemplo, o Bayern aí que fez 50 e poucos jogos, ele fez 54 jogos seguidos. Mas o que está acontecendo com eles agora é o que aconteceu a vida toda com os sul-americanos. Mas você sabia que... E algumas vezes a gente ainda surpreendia lá e vencia, né? Mas isso foi uma estratégia da FIFA. A FIFA fez isso de forma estratégica, justamente para que a gente tivesse essa competição. Né? O que ela faz? Primeiro ponto, a UEFA, ela tá a pé 3 pontos da vida com a Copa do Mundo da FIFA e com a FIFA também. Porque a FIFA, ela descobriu, esse negócio de seleção já não dá mais o dinheiro que dava. Não é audiência, não é repercussão, é dinheiro. Seleção não dá mais o dinheiro que dava no passado. A Copa do Mundo de Clubes, ela já tomou importância da Copa do Mundo de Seleções? Claro que não, mas é um processo. É um processo. Hoje você tem a possibilidade de ter as principais equipes europeias disputando um campeonato da FIFA e não da UEFA. Porque o grande campeonato de clubes do mundo era a Champions League. Era não, permanece sendo. Champions, né? Só que assim, o que eles fizeram? Pô, vou convidar aqui, convidar não, porque é um campeonato, calendário FIFA, então as equipes são obrigadas a jogarem. Eu vou fazer aqui um campeonato de 4 em 4 anos, já dou uma testada em toda a questão ali estrutural das sedes das Copas do Mundo, que virão daqui para frente de seleções, e eu vou colocar aqui bem na reta final da temporada europeia, porque você dá uma promovida na igualdade. Você dá uma promovida na igualdade. Porque, assim, os times europeus, eles estão cansados. Isso daí é lógico, gente. Tá claro. Mas isso foi o que aconteceu a vida inteira. Então a FIFA foi sul-americanos. Sim. E esse campeonato mundial de clubes, a FIFA, em determinado... antes de algumas Copas do Mundo, se eu não estiver enganado aqui, foi de 2014 para cá, em 2013 teve a Copa das Confederações, que era de algumas seleções que jogavam, que era um evento preparatório para o Copa do Mundo do ano seguinte. E viu que aquilo não dava muito resultado, né? Aqueles jogos entre aquelas seleções. Agora o Mundial de Clube passa a ser no meio do ano, é um evento também preparatório para a Copa do Mundo do ano que vem, porque dá para testar várias sedes ali, vários estádios, no caso lá nos Estados Unidos, e nós teremos uma Copa do Mundo com 3 países sedes, né? México, Canadá e também os Estados Unidos, e que está dando muito certo em termos de audiência. O público tem comparecido, não é um público extraordinário, até por outras causas aí, não vem ao caso de a gente falar a respeito dessa questão da migração, lá dos imigrantes lá nos Estados Unidos, mas chamou a atenção, né? E os europeus estão reclamando agora porque é final da temporada deles, mas repito, nós sofremos os outros campeonatos mundiais dessa forma, jogando sempre no final das nossas temporadas, e o calendário, vamos falar do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro ele é muito mais puxado do que o calendário europeu. Os números estão aqui que o Danilo trouxe aí, ó, para nós. Então, assim, os times sul-americanos chegavam bem mais exaustos, e agora os europeus, mas mesmo assim eu ainda vejo que os europeus têm uma questão do favoritismo pela qualidade, tudo, mas os sul-americanos igualaram bastante, principalmente os brasileiros. Tô gostando de ver os jogos dos brasileiros, a competitividade, a maneira, a postura dentro de campo. Não é aquele time, por mais que muitas vezes tenha uma postura um pouco mais recuada, mas não é aquele time medroso, quando tem a bola, joga. Mostrou tá bacana de ver. Competir, né? Mostrou que dá pra competir. E tá bom de ver, né? Os jogos são bons.